Então, nessa aula de hoje aqui, eu quero fazer mais uma recapitulação de algumas coisas que a gente vem conversando, algumas correções também e adicionar outras informações que eu acho interessante e começar a construir um mapa mental aqui dos temas que a gente vai estudando e às vezes eu acabo puxando um subtópico que eu acho importante na medida que eu vou lendo, né? O meu TCC, o livro do Cook também, que é a referência ali para a parte de estabilidade dinâmica. Vamos começar aqui estabilidade dinâmica, vamos só fazer uma recapitulação dos temas. Dentro de estabilidade dinâmica, a gente começa ali com os princípios. E lá nós trouxemos a parte das relações básicas de entrada e saída. É muito importante aqui a gente conseguir visualizar esse quadro. A gente até tirar um print. Ele é bem importante aqui para que a gente consiga sempre estar visualizando aqui o que a gente está estudando, tá? Então eu acho esse quadro aqui bem didático, a gente não pode estar esquecendo ele. Deixa eu ver aqui se eu consigo puxar uma setinha aqui para ele. Acho que não dá não. Eu acho que puxa, não consigo interligar, tá? Essas relações básicas aqui de entrada e saída, só recapitulando, as nossas entradas são os comandos do piloto, entram na nossa modelagem matemática, composta pelas equações de movimento da aeronave, e a gente obtém como saída deslocamento, velocidade e aceleração. Então, nesse momento, a modelagem desconsidera os distúrbios atmosféricos, nós definimos ali a condição de voo. Aplicamos a entrada e observamos a saída. Essa aqui é a ideia da modelagem. Ele traz aqui essa parte de princípios, depois ele comenta sobre variáveis de perturbação. Então, para a gente ter bem claro aqui, a tabela em que são apresentadas ali as diferentes condições. Nós temos duas condições, vamos dizer assim, que é a de voo reto nivelado, trimado, equilíbrio trimado. E aí ele traz aqui uma... acho que assim eu vou conseguir interligar. Isso. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não dá para interligar daqui para cá. Aí vai ficar mais didático. E daqui para cá. Só ajustar aqui o tamanho. Bom, até o momento está fazendo sentido organizar as coisas dessa forma aqui. Talvez em outro momento eu mude de ideia. Mas eu acho interessante a gente revisar aqui. Uma coisa que eu me equivoquei ali durante as aulas foi chamar a velocidade normal de velocidade lateral. Eu acho que é o WE. O WE, na verdade, é uma velocidade normal. Então, a gente observa aqui o eixo, né? É o eixo Z. O eixo Z está aqui. Vou observar aqui no avião. Eu estava chamando de velocidade lateral. Isso não fazia sentido, tá? Então, só para fazer essa correção aqui nessas aulas anteriores. Vou deixar passar. Dentro de variáveis de perturbação vem esse primeiro desenho que é importante a gente ter em mente, tá? Se familiarizar com os eixos e velocidades e acelerações que ocorrem em cada um deles e com a notação. Vamos puxar para cá também, acho que vai ficar bacana. Então, o que eu estava chamando antes era WE de velocidade lateral, tá errado, né? Velocidade lateral tá aqui, é o VE, tá? Então, perdão aí pelo equívoco. Depois disso, variáveis de perturbação. Só interessante a gente observar aqui que a atitude, a gente pressupõe às vezes que ela já está em uma condição inicial de θe. Aqui no meu TCC eu não tenho, mas aqui no livro do Cook, deixa eu abrir ele aqui. Cook. Tem uma relação de ângulos que eu não coloquei ali no TCC, mas é que ela descreve de forma inicial, brevemente, a condição inicial. É só um resumo, isso daqui. Essa figura aqui eu acho interessante também, bem didática. A gente está visualizando os diferentes ângulos. Vamos expandir aqui. Temos aqui uma componente da velocidade, que é a velocidade de perturbação. Aqui é a velocidade
inicial, vamos dizer assim, a velocidade de equilíbrio, UE. Então a gente também tem a velocidade normal de equilíbrio, temos, e aí temos a velocidade W, que é de perturbação, temos a velocidade U axial, já é sujeita à perturbação. Como é que ocorre essa transformação ali? Geralmente é representado por um delta. Então, o U é igual a UE mais delta, U é minúsculo. Então, também temos aqui o ângulo de ataque de equilíbrio, o ângulo de atitude de equilíbrio, o ângulo de rota de voo, flight path angle, em inglês eu traduzo com rota, mas eu não tenho certeza se em português é assim, eu acabei esquecendo, acho que no Miranda ele denomeia, não sei se está certo, ele faz uma denominação como sendo ângulo de planeio, alguma coisa do tipo, ou é uma condição de voo planeio. Sei que ele usa esse ângulo também. Temos o nosso V0 aqui, eu só não quero cometer um equívoco aqui em relação ao conceito do V0, mas é a velocidade resultante. Então, V0 ele é a componente resultante das contribuições da velocidade axial e normal. Então ele vai ser, por exemplo, o E é o seno ou é o cosseno do ângulo formado do V0. Tá comentando aqui de forma por cima não é interessante não. Deixa eu ver se aqui ele vai dar a equação. Não dá, mas aqui no MATLAB eu tenho, pra gente não deixar só passar esse conceito aqui que é importante. Da relação trigonométrica entre a velocidade. Aqui, olha, a velocidade, no caso normal, que é WE, apontando no eixo Z, é o V0 vezes o seno de θE. Então, cadê o θE aqui? O que a gente estava observando no nosso mapa. Opa, dos ângulos, né? Eu tirei aqui o print, comecei a desenhar. Então, cadê? Olha o θE aqui. Então, o componente WE é o seno formado por esse ângulo. Então, está no eixo Z. E o cosseno vai compor a velocidade UE, que é a velocidade axial. Então, eu queria só deixar isso daqui claro. É importante também a gente saber essa decomposição aí de velocidade, saber que existe uma condição ali que, para a estabilidade longitudinal, nós temos uma velocidade normal também. Importante a gente ter isso em mente. Ela vai poder entrar nas equações. Deixa aqui. Acho que depois eu arrumo, deixa bonitinho. Tá? Além de ângulos, vamos descer aqui. Entramos nas equações da forma generalizada. Perdão. E aqui, coisa que eu senti falta na hora que eu estava estudando, explicando, foi o que são cada uma dessas componentes. Aqui do lado direito da equação. Porque o que acontece? A gente viu aqui que existem componentes que vão estar contribuindo para essa descrição do comportamento dinâmico da aeronave e quais são as suposições que nós fazemos no nosso corpo diante de cada uma dessas componentes. E não tem, né, a relação quem é quem aqui, às vezes é bom a gente ter isso bem em mente, quem é quem aqui. Então, eu acho que eu deixei já aqui anotado. Deixa eu ver se eu... Não, do significado, eu acho que eu deixei no MATLAB. Temos de controle, ação de movimento linearizadas. Aqui eu fiz já um resumo, beleza. Acho que é mais embaixo aqui. As contribuições inerciais, de força, de momento. A gente está aqui. Tá, as variáveis relacionadas à perturbação são as que têm a perturbação atmosférica. Então, se eu defino aqui que não há uma perturbação atmosférica, as componentes que estão acompanhadas do D minúsculas são iguais a zero. Então, a equação generalizada vai perder esses termos, vão passar a ser nulos. Tá? Depois disso, os termos gravitacionais. Quando a gente faz a suposição de que o centro de gravidade, que a origem dos eixos está
no centro de gravidade, os termos gravitacionais são acompanhados por G, tornam-se nulos. Vamos observar aqui na equação e vamos me cortando de um por um. A gente cortou. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Eu não consigo fazer edição no PDF.A. De uma forma de quebrar. Acho que por aqui eu não vou conseguir. Então vamos fazer só da forma didática aqui. Cortou então as perturbações atmosféricas, D. Depois ele cortou ali. Deixa eu só entender. Foi LG, MG, NG. LG, MG e NG foram cortados da equação. Aqui eu não vou descrever muito bem. Isso aqui é o Cook. Só usei para tirar o print. Vamos voltar aqui. Foi meu TCC. Aqui eu vou descer um pouco mais. As equações de formato generalizado. Os termos zero de não, acho que não chegou aqui ainda. Ele só zerou LG, MG, NG. E aí o que ele faz? Ele transforma essas demais componentes, y, o x, g, o y, g e o z, g. Essa aqui é uma transformação de eixos, eu não sei explicar, tá bom? Mas a gente vai observar na nossa modelagem essas equações, tá bom? No caso, longitudinalmente a partir do x, g e do zg. Então isso daqui vai estar dentro das nossas equações e o yg a gente vai encontrar ali nas equações laterais. Né? Eu acabei me colocando isso aqui que é importante, queria saber o que tinha acontecido com esses termos. Vamos voltar para cá, para o print didático. Então os termos aqui, que eu vou deixar em verdinho, o xg, o yg e o zg, eles vão ser substituídos. Eles vão ser aquelas componentes de seno e cosseno. Depois a gente vai para os termos aerodinâmicos. Os termos aerodinâmicos já é algo que eu não consigo explicar muito bem. Eles vão ser aquele conjunto de derivadas que a gente vai estar observando lá nas bibliografias clássicas, ou aquilo que a gente já vê no Aerodesign Miranda, no Nelson, no Scan. E aquilo no PUC ele vai chamar os termos aerodinâmicos, eles são acompanhados por um A. Então existe uma derivada inicial que é de estado estacionário e depois a decomposição em N fatores em termos de série de Fourier. Eu não consigo explicar isso daqui. Então você vê que existe uma expansão aqui. Ele faz isso para XA, depois mostra para o LA, mas isso vai ocorrer por todas as outras derivadas. Mas o que acontece? Vamos pegar aqui o XA. XA que é o composto, que é a força axial de perturbação. Ela vai ter um estado de estabilidade, né? Um estado que seria inicial, e depois as componentes de todas as outras perturbações. Aqui, ó, velocidade axial, esse negócio fica aparecendo aqui na frente. Então tem uma contribuição devido à velocidade axial, lateral, normal, momento de rolamento, arfagem, guinada e variação angular de arfagem, eu acho que é isso, está relacionado à altitude. E o mesmo vai acontecer ali por um momento de rolamento, eu acho que é esse aqui, Running Moment Equation. Então, de toda essa dedução aqui, que é um pouco mais complexa, né, eu não consigo desenvolver, depois a gente já consegue visualizar essa decomposição ali das derivadas. Então, esse XA e YA são todos os derivados aerodinâmicos que a gente vai estar observando depois. Então, isso daqui a gente ainda vai estar utilizando. Então, vamos para os próximos termos. Pelo Cook, são os de controle. São acompanhados por C. E o que acontece com esses termos é o mesmo que ocorre com os aerodinâmicos anteriores, das derivadas. Então, que a gente chega lá, o método é o mesmo. Só que eles são acompanhados por C agora. A diferença é que controle é aileron, leme e profundor. Aileron, profundor e leme. Então, o momento de cada um deles, que é as derivadas de momento. Aqui é uma representação mais matemática e depois ele usa um símbolo para simplificar a escrita.
e apresentar isso daqui na forma dimensional. Né? Eu acredito que aqui esteja em termos dimensionais, ou seja, tem unidade. Então a gente já observou o que vai acontecer com XC, YC, ZC, LC, MC e NC. Então por isso que você vai ter CX, delta E, CY, delta A, CZ, delta E. São aquelas derivadas já na forma adimensional dentro da notação americana, que é o que a gente está acostumado quando pega um livro do Nelson, por exemplo. Que no Cook não, é uma notação em inglês, ele vai usar, acho que outros termos, né? Vai colocar uma bolinha ali em cima. Mas na americana, né? Daí que a gente vai ter um paralelo, tá bom? A derivada aqui a gente só está observando forças dessa equação. Depois você vai virar a derivada. Depois vamos para o P. Deixa eu encontrar aqui quem que é o P, eu acabei esquecendo. São os termos de potência, né? A gente power, eu fico muito na minha cabeça como potência. Mas vamos substituir por enquanto por tração, que é o efeito da tração nos diferentes eixos. Isso aqui eu não vou conseguir explicar muito bem. São efeitos effects in terms of English derivatives. Lá no apêndice, lá embaixo que a gente já comentou anteriormente, vai ter qual que vai ser a consideração desses termos de tração, tá? Mas geralmente a gente não, numa análise inicial, eles são cortados, tá? A gente não considera, eu vou cortar eles por enquanto para não me complicar, não complicar a explicação também. Então no final, quais foram os termos que sobraram aqui das equações generalizadas? Foram esses. Então, essa é a simplificação que ocorre. Apesar de que quando a gente aplica a simplificação e obtém as equações bem maiores, não, a gente simplifica aquilo que é até contraditório, né? As equações são menores, mas a gente tem muita força e uma condição não linear. A gente está com baixa visibilidade funcional. Aí agora, quando a gente aplica as suposições, simplifica, né? E simplifica aumentando a quantidade de termos, aumentamos a visibilidade funcional. A gente consegue observar mais todos os termos que estão influenciando na equação, mas a gente perde um certo grau de realidade. Mas o objetivo da análise dinâmica é esse, aumentar a visibilidade funcional e conseguir identificar qual que é a contribuição de cada termo ali na estabilidade dinâmica. Depois disso ocorre uma simplificação maior ainda, que consiste em fazer o seguinte, na condição de voo trimado, reto nivelado, aqui, muitos termos já vão ser simplificados na medida que eles são simplificados aqui. Desculpa. Ocorre uma simplificação muito do estado estacionário, ele só vai... Estado estacionário não, mas do estado inicial de voo, né, que está relacionado a uma inclinação θe, aplica-se muito mais no movimento longitudinal do que no laterodirecional. A gente observa aqui que esses componentes laterodirecionais, deixa eu ver aqui, eu acho que o NAE é de guinada, MAE posso estar enganado aqui. Mas pelo menos o L, o N e o Y são relacionados ao movimento laterodirecional. Também tornam-se nulos. Então aplico agora a condição de voo reto nivelado, simplifico aquelas equações ainda mais. E depois, para simplificar ainda mais, eu faço desacoplamento. E aí quando eu desacoplo, no caso do longitudinal, corta tudo aquilo que antes era laterodirecional, e no laterodirecional corto tudo aquilo que é longitudinal. Então acabei desenvolvendo aqui. Depois as variáveis de perturbação entre essas equações no formato equações do movimento, no formato generalizado. Acho que depois eu dou uma arrumada aqui. Depois as equações do movimento linearizadas.
Essas imagens aqui são mais didáticas, mas só apresentar a equação assim não acho tão didático. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um tempinho aqui ainda. Só foram 20 minutos aí. Vamos fechar por enquanto e aí eu acrescento mais algumas informações interessantes. Obrigado.